Boa noite a todos. A ideia desse vídeo é comentar sobre listas de tarefas básicas e documentos padronizados, ok? A ideia é que a soma desses dois pontos, ele gere uma otimização do processo. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: quando você vê um documento desse, você não pensar que isso é um decreto, que isso é uma lei, que isso é uma coisa rígida, ok? Tem que encarar isso como sendo uma ferramenta de trabalho que vai lhe auxiliar e que deve ser usada. O segundo ponto é entender que isso aqui ele não é rígido, não é uma coisa que foi feita e nunca mais vai ser mudada. Pelo contrário, ela deve ser mudada. A ideia é que isso seja orgânico e que vá crescendo, vá melhorando e vá se aperfeiçoando ao decorrer do tempo. Com os erros, com as porradas que a gente toma, vai incrementando uma verificação ali, um lembrete aqui, um exemplo aqui na alimentação. Tem aqui um item que é variedade esperada, ou seja, quando você for verificar e contratar um serviço de fornecimento de alimentação para uma obra, é conferir e perguntar para o fornecedor qual a variedade. Por quê? Porque uma vez a gente contratou um serviço e o cara todo dia só dava arroz, feijão e um pedaço de frango, todo santo dia. Fluxogramas, listas de tarefas básicas e documentos modelos. Bom, os fluxogramas a gente já comentou, tem um vídeo que fala sobre os fluxogramas em nível, que eu explico um pouco sobre isso. Mas por que eu estou falando disso agora? Porque a lista de tarefas, ela basicamente são ações que acontecem nesse processo, nesse fluxograma. E os documentos, eles são a materialização dessas ações. Ou seja, toda ação ela sempre vai gerar um resultado. E o resultado tem que ser uma coisa real. Nem que seja um e-mail, um documento Word, um documento Excel, uma mensagem no WhatsApp, sempre vai ser alguma coisa materializada. E os documentos modelos, o que são? Então você tem uma lista de tarefas básicas, que esse aqui do exemplo é uma lista de tarefas básicas de mobilização de uma obra e implantação de um canteiro de obra. E os documentos básicos, por exemplo, como um caixa, desse primeiro exemplo aqui. Esse aqui é um caixa padrão, certo? Um caixa padrão que eu uso. Então, a ideia é que todo mundo tenha um modelo de documento de caixa igual a esse, ou igual a algum outro que seja melhor que esse. Para que isso? Para que as meninas do escritório não recebam um caixa de fulano de um tipo, caixa de Beltrano de outro, e isso gere confusão e perda de tempo, ok? Então, esse aqui é um exemplo de um documento padrão. Aproveitando para deixar uma observação que o ideal é que o caixa de cada um seja o mesmo desde o início. Então você vê aqui nesse exemplo que esse aqui foi o primeiro caixa desde que eu entrei e todos os caixas do primeiro até o último aqui, já está no caixa 26, estão no mesmo arquivo. Por que isso? Para seguir o padrão e a linha de raciocínio também. Se está desenvolvendo uma lista de documentos. Então a ideia é que os documentos modelos dos projetos estejam aqui. Então a gente tem uma lista de tarefas padrão, ou seja, quando a pessoa vai para uma obra, ela tem que se basear por aqui e seguindo pelo menos essas atividades e ir lapidando e se adaptando a decorrer da situação e ter os modelos padrões. Ou seja, uma tabela de funcionários de um projeto tem que ser exatamente igual à tabela de funcionários do outro. Porque imagina, um faz uma coisa de um jeito, outro faz uma coisa de outro, a gente vai perder tempo, vai perder padrão, vai perder otimização, vai abrir margem para acontecer problemas. Um ponto importante é que esses documentos eles podem ser melhorados. Então, assim como da mesma forma que a lista de ações, de tarefas, deve ir sendo melhorada ao decorrer com o tempo, isso tem que acontecer, e o nome disso é aprendizagem, os documentos é a mesma coisa. Então, se eu tenho aqui uma tabela para alocação de tendas, por exemplo, a ideia é que com o tempo isso vai melhorando, vai aparecendo alguma outra coluna aqui e isso vai melhorando de alguma forma. Tabelas e listas que economizam energia. Então, qual o objetivo disso? É economizar energia e, com isso, otimização de processo. Como assim economizar energia? Toda vez que você registra, que você tira todas as informações aqui de sua mente, porque de certa forma isso aqui estaria na sua mente,
talvez não tudo de vez, mas em partes, através de ligações, de cobrança de WhatsApp, você reduz o seu nível de estresse, você aumenta a sua capacidade de memorização. O nosso cérebro, ele tem um mecanismo que é o instinto de sobrevivência. Exemplo, sua mulher te pede para comprar um material de limpeza. E aí você não anota isso em nenhum lugar, você deixa isso na sua cabeça. E na correria você vai e fica ali toda hora durante o dia, você lembra daquilo que o seu instinto de sobrevivência sabe que se você chegar em casa sem isso daí, o pau vai quebrar. Então, a partir do momento que você coloca isso na lista de tarefas e você tem, seu cérebro já sabe que você tem o hábito de olhar para isso e que você vai estar conferindo isso ao decorrer do dia ou da semana, isso gera para ele um alívio e ele pode descartar aquela informação. Então, a ideia da economia de energia é nesse sentido, você pode ter o luxo de não ter que lembrar de tudo. Você tem a ferramenta que você pega, tá lá as informações, ok? A energia nas explicações, ou seja, a comunicação é otimizada. A energia nas explicações, ela reduz. Por exemplo, você está orçando uma tenda, e aí você fala com uma pessoa, você fala com outra, cada uma tem um valor, cobra frete, outra não cobra, uma é 60 dias, a outra, por exemplo, aqui que seja 30 dias. A forma de pagamento de um é de um jeito, a de outro é outro. Então, imagine você ter que explicar tudo isso daqui, que você ligou, que foi feita uma pesquisa, e não só explicar para ninguém, explicar para você mesmo. Você compilar essas informações todas para você mesmo, saber qual é a melhor opção, com um pedaço de papel jogado aqui, uma anotação do WhatsApp com outro que te mandou ali, um e-mail em outro lugar. Então essa tabela aqui, ela compila tudo para que na hora de se tomar uma decisão, independente de quem seja, essa decisão seja mais fácil. Então, nesse momento ocorre uma economia de energia. Bom, e uma comunicação otimizada, mais uma vez reforçando isso, que seria o quê? Imagine que você está conversando com alguém via WhatsApp sobre essa tabela aqui e você tem que explicar tudo isso aqui, como eu tinha comentado há momentos atrás. Você vai ter aqui, meu amigo, que falar disso e manda um áudio e manda uma mensagem, faz uma ligação num dia, no outro faz outra. Então, até você conseguir passar tudo isso aqui, meu amigo, é um gasto terrível de energia. Se você tem isso daqui com você, a outra pessoa que você vai conversar sobre esse assunto tem isso também, os dois olham e conversam sobre isso, tenha certeza que o número de palavras, o número de informações vai ser muito menor para se chegar a uma decisão de melhor qualidade. Entra com estratégia, pro grid de beco em beco. Vambora. Chegou a cobertura, vai embora. Vai embora, teu foco é na frente. É uma arte. E pra ser capitão do Bob, parceiro, o cara tem que ser um artista. Fatiou, passou. Boa, 06. Boa, garoto. É isso aí. Fatiou, passou. Sem afobação. Pode estar o pau quebrando. Você vai fazer tudo com calma. Olha pra frente. Dá pra sair? Vai embora. Então vai embora. Dá pra sair, vai embora. Ok? Então, de maneira geral, a ideia é essa. Qualquer dúvida, estou à disposição.